Esse aqui é o cartão de visita, impressão frente e verso. Então, primeiramente, eu montei a arte, né? Aqui o cliente me mandou a logo dele em PNG sem fundo. Mandou os dados pro cartão e montei a arte, tudo bonitinho. E posteriormente a gente faz o verniz, tá? O verniz, então, aqui eu já fiz, ó. Então, primeira aba é impressão. Segunda aba, aliás, primeira aba, impressão frente. Vou até renomear aqui, ó. Imp frente. A segunda aba é impressão verso. A terceira aba já é a simulação do verniz da frente. E a quarta aba, verniz do verso. Então, como que eu fiz essa simulação de verniz? Ó, tá tudo vetorizado, tá vendo? Não pode ser nada como imagem, tudo que é vetor, né? São todos, cada um é um objeto. Então, a arte do cartão em si tem que ser um vetor, tá? Aqui, ó, por exemplo, a logo do cliente tá em PNG. E notem, ó, já se eu colocar aqui em F4, notem que elas estão no mesmo posicionamento, ó. Então, aqui onde é feita a impressão, também tem o verniz no mesmo posicionamento, tá? Se ficar torto aqui, ó, por exemplo, se ficar torto, ó, tá vendo que ficou diferente? Vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V. Vai ficar diferente e o verniz vai ficar torto, tá vendo? Vai ficar dessa forma aqui. Então, ele tem que ficar posicionado certinho em cima do local que vai ser feito o verniz, tá? Então, o que eu fiz? Aqui, por exemplo, ó, eu copiei e colei aqui no mesmo local do verniz. Só que nesse caso, eu tinha utilizado a versão do logo colorido, tá? Que é essa aqui, ó. Que o branco, eu não testei, deixa eu ver se ele vai rastrear. Mas, ó, vou rastrear contorno, logotipo detalhado. Eu sempre coloco aqui os detalhes em 90, 89 mais ou menos, tá? Ó, então ele leu aqui, legalzinho. Dou um ok, vou pintar de magenta já pra conseguir enxergar. E aí, beleza, as letras ficaram certinhas, tudo bonitinho. Só deu um erro aqui, tá vendo, ó? Porque, por mais que aqui seja uma transparência, eu quero que o verniz venha inteiro aqui, ó, nesse bloco inteiro, tá? Então, esse errinho que deu, e aqui também deu um errinho, ó. Eu vou arrumar desenhando mesmo com o Bezier, tá? Então, eu vou só ligando os pontos, ó. Eu crio aqui um ponto, crio aqui outro. Vou tampar esse buraco, tá vendo? O que eu faço agora? Eu seleciono eles aqui, os três objetos. Ah, tem que dar um Ctrl que tá agrupado. Mas eu seleciono aqui os três objetos, né? As duas partes rosa e aqui o que eu criei aqui. E venho aqui em cima em soldar. Vou soldar. Aí ele monta um objeto só. Aqui é a mesma coisa, posso desenhar manualmente, ó. Como tem o desenho do branco no fundo, eu consigo desenhar manualmente. Fazer mais ou menos aqui, aí eu vou arredondar, tá, os cantos. Beleza, venho aqui em ferramenta forma e vou arredondar os cantinhos. E aí aqui em cima, ó, tem 3 pontinhos, que é selecionar todos os nós. E você vai clicar posteriormente aqui em cima em converter em curva. Aí eu vou só clicando entre os pontos, tá, não em cima do ponto. Ele vai curvando, ó, tá vendo? E aí eu vou seguindo esse desenho que tá por trás. Ele tá um cinza, né? Tá bem clarinho, mas eu consigo enxergar bem por aqui, ó. Vou encurvando, vai ficar um desenho bonitinho. Beleza. E aí a mesma coisa, eu vou selecionar aqui. Vou soldar. E aqui também deu um errozinho, ó. Mesma coisa. Clico aqui. Bezier. E vou criar uma forma para tampar esse buraco. Então, peguei aqui e soldo. Beleza, então, ó, o meu verniz na frente tá pronto. Eu só vou apagar que ficou por trás aqui, ó, o desenho que tá em PNG.
Como é que eu vou conferir a posição dele, tá? Ó, ele tá aqui na terceira página, eu vou dar um Ctrl C e aí eu dou um Ctrl V aqui na página 1. Beleza, ó, ficou bem certinho por cima. Ah, aqui, ó, tá errado, tá vendo, ó? Até é bom que eu corrijo já. Aqui eu já vou corrigir. Então, vou dar um Ctrl U pra desagrupar. Ctrl U. E aqui eu vou montar. Eu posso até utilizar aqui mesmo, ó. Faço a curva. Usando a mesma ferramenta, tá? Cliquei em formas, os 3 pontinhos aqui e a opção de converter em curva. E aí eu vou curvando aqui, ó, tá vendo? Vou apagar esse nozinho aqui que não vou usar. E aqui, ó, consigo também ir curvando de acordo com as setinhas, ó. Vou arredondando os cantinhos. Até ficar no formato que a gente deseja. Tá vendo que deu um errinho? Ó, eu sempre coloco um ponto de cada lado e apago esse ponto. Então, é isso. Agora ficou correto. Tá certinho em cima do desenho, né? Então, aqui eu vou só pegar a parte rosa. Eu vou utilizar aquela ferramenta de localizar e substituir. Localizar... Ah, ele não tá no que eu quero, que é na editar consulta. Preenchimento. Aí aqui eu vou colocar o magenta. Então eu coloquei lá consulta e vou em localizar. Então ele localiza só o que tá em magenta, dou um Ctrl X e colo aqui certinho. Vou apagar esse anterior, e aí eu colo aqui no verniz, tá? Tá na mesma posição da impressão, que é o mais importante. A frente, a mesma coisa. Aqui tá tudo em vetor, tá, gente? Ó, então aqui eu desenhei tudo, tá? Não foi pego nada como imagem, a não ser essa logo, que tá como PNG. Então, eu posso fazer o quê? Aqui eu vou dar um Ctrl C, colo aqui na página, apagar tudo aqui, fazer do zero. Colo aqui na página e vou rastrear a bitmap, tá? Porque tá como imagem PNG. Rastrear bitmap, rastreio de contorno, logotipo detalhado. E aí ele já rastreou aqui pra gente. A mesma coisa, tá vendo? No finalzinho aqui, eu acho que ele até pegou mais clarinho. Vamos ver. Vou dar um Ctrl U. Vou apagar primeiro de trás, ó. Agora eu vou dar um Ctrl U. E vou soldar todos aqui em cima. Virou uma coisa só. Pinta em magenta. Ele também não deu o finalzinho redondinho que eu queria, tá? Então a mesma coisa. Vou Ctrl X aqui. Vou colar na impressão da frente. Só pra eu ajustar esse redondinho. Ó, então deu erro igual do outro, tá? A gente vai ajustar esses erros também. Então aqui eu já ajustei o erro, assim como no outro. Ah, importante, tá vendo? É que às vezes fica milimetricamente fora. E nesse caso, a gente, além de colocar o preenchimento, clicando com o botão esquerdo do mouse, a gente também coloca o contorno, tá vendo? Ó, ele dá um voluminho a mais. Então eu sempre coloco o preenchimento e contorno em magenta, tá? Aí eu colei aqui, é o único que não era vetor. Agora é só eu copiar e colar os outros que estão todos em vetor. Então, Ctrl C, um Ctrl V, e aqui é só pintar de magenta o interno e também o contorno, tá? Aqui tá vendo, ó, tá um vetor mesmo, tem até a parte interna. Então, eu vou dar um Ctrl U, pegar só o que eu quero, soldar pra virar uma coisa só, que eram vários pedacinhos. E aí eu vou apagar essa parte interna dos pontos, tá? Pra virar só um círculo. Porque eu prefiro que seja o círculo inteiro em verniz localizado, tá? Aí faltou só a parte de baixo. Aqui. E o QR Code eu não vou colocar verniz localizado, tá? A mesma coisa. Posso soldar todos aqui. E aí aqui, ou eu clico 2 vezes bem rápido, ou venho em forma, tá? E aí eu vou apagando esses pontinhos internos. Só pra ficar o círculo preenchido.
que é mais chatinho. Mesma coisa, eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui em cima, só pra gente ver se a posição tá bem legal, ó. Então a posição ficou certinha, né? Tudo bonitinho, bem localizado. Então, o verniz localizado tá certo, tá? Dá só um Ctrl Z pra sair daqui, então. Então é isso, ó, impressão da frente. O F4, fica mais próximo. Impressão da frente, verniz frente. Impressão do verso, verniz verso. E é isso.